Então, em alguns pontos da Baía de Todos os Santos, não em todos, mas o canal tem 27 metros de profundidade. Então, quer dizer, é uma dádiva da natureza, é algo realmente que os estrangeiros chegam aqui e ficam impressionados com essas condições de abrigo natural. Bom, aqui rapidamente, mas é um pouco da cronologia. Quando a gente fala, o tema é portos e o Porto da Bahia, né? Então, eu vou me referir sempre ao Porto de Salvador, mas a gente entender aí a Bahia e, sobretudo, a Baía de Todos os Santos, né? Porque Salvador, na verdade, é um dos portos da Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos tem uma magnitude, quando ela é considerada em conjunto, que vale a pena a gente destacar mais do que apenas o Porto Público de Salvador, ainda que ele tenha a sua importância. Bom, 1501, a Baía de Todos os Santos foi descoberta, né? Foi batizada. Estamos próximos aí do dia 1º de novembro para fazer aniversário. 1549, Salvador é fundada, o primeiro porto oficial da colônia. Em 1763, há a transferência da capital. Mas vale dizer que até o final do século XVIII, independente da mudança da capital, Salvador continuou sendo o principal porto de movimentação de carga, o principal o principal elo nesta vinculação com o comércio exterior e, sobretudo, com a Europa e com a África, né? De forma que Salvador teve um protagonismo aí até final do século XVIII. E, em 1808, a abertura dos portos se deu aqui na Bahia, mas a modernização do Porto de Salvador ela vai começar, na verdade, no início do século XX. Em 1913, é inaugurado o primeiro trecho de cais, onde hoje nós conhecemos como Porto de Salvador, né? E, a partir daí, se desenvolveu. A atividade portuária na Bahia ela foi privada durante muito tempo, até que, em 1970, houve a intervenção militar nos portos. Um governo militar, um governo centralizador, e o modelo de portos privados não agradou, sobretudo à época, um governo mais centralizador, de forma que houve a intervenção federal nos estados, nos portos, desculpa, e isso perdurou até 1977, quando então foi criada a Companhia das Docas do Estado da Bahia, CODEBA, né? E essa companhia é uma companhia de economia mista, e que inicialmente tinha uma composição societária do Estado da Bahia e o governo federal. O Estado da Bahia entrou com a construção do Porto de Aratu, no início da década de 70. Né? Aratu foi um porto concebido para ser um ponto de apoio para o desenvolvimento industrial do Estado, quando se criava o Centro Industrial de Aratu, o polo petroquímico. Então, Aratu foi planejado nessa ideia. É um porto moderno, tem 400 hectares de retroárea, é um porto fantástico sobre esse aspecto. E essa iniciativa foi do governo do Estado, e em 77 o governo do Estado colocou o Porto de Aratu como capital para que fosse formada a empresa de economia mista, onde o governo tinha uma participação minoritária e o governo federal era o majoritário. Aliás, assim permanece até hoje. Em 93, um ponto importante foi a chamada Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, que é uma lei de 25 de fevereiro de 93. O que
que essa lei trouxe de novidade? Até aí, as companhias docas operavam diretamente os portos. Então, a companhia docas, que é uma empresa de economia mista, ela tinha 1.500 empregados, e ela, aqui o doutor Aurélio Pires, que advogou muito tempo para a Codeba e sabe desses problemas, ela tinha 1.200, 1.500 empregados e fazia ela mesma o manuseio de carga, descarga, armazenagem, todas as operações portuárias eram um monopólio exclusivo da autoridade portuária, que era exercida pela empresa estatal. A Lei 8.630, ela trouxe a seguinte novidade: olha, a autoridade portuária continua, mas a operação portuária ela é privatizada. Então, as empresas se habilitaram como operadores portuários, né, para operar nos portos públicos. Então, a partir de 93, deixou de existir, a companhia docas deixou de ser o grande empregador. E, por sua vez, a lei criou um artifício interessante, que também não obriga o operador privado a ter a mão de obra própria. Mão de obra própria. Ele pode requisitar essa mão de obra de forma avulsa num órgão que é gerido de forma combinada entre operadores e trabalhadores, que é o chamado órgão gestor de mão de obra. Então, esse órgão gestor de mão de obra, as pessoas que têm o credencial da operação portuária se cadastram nesse órgão, e o operador requisita a mão de obra e paga por ela pelo período que utilizar, com todos os direitos trabalhistas proporcionais, mas não há vínculo empregatício. Estou falando isso aqui um pouco com receio, porque tem um advogado trabalhista me olhando ali, se eu falar alguma coisa errada, eu sou correto. Mas, então, isso deu, em tese, uma agilidade completamente diferente ao setor, porque nos períodos de ociosidade, o custo de mão de obra deixou de existir. E o trabalhador também deixou de ter a obrigação de trabalhar. Então, era uma requisição de trabalho avulso, mas o trabalhador poderia não responder à escala, se ele quiser